Olha só, vamos mergulhar de cabeça em um dos maiores mistérios da literatura, um caso que deixa leitores de cabelo em pé há mais de um século. Mas esquece impressão digital, esquece cena de crime. Aqui, a única evidência que a gente tem é a memória. E ela pode ser a maior mentirosa de todas. Pensa em todas as histórias que a gente já ouviu na vida. A gente tende a confiar em quem está contando, né? Mas e se um narrador, o nosso único guia, for na verdade a peça menos confiável do quebra-cabeça inteiro? É exatamente essa suspeita que a gente vai investigar agora. Então, vamos conhecer nosso narrador. Imagina só, um homem já idoso, vivendo isolado, completamente corroído pela amargura. Um homem que ganhou o apelido de Dom Casmurro. E ele não escreve para pedir perdão, não, nem para se redimir. Ele escreve para mergulhar de novo, de cabeça, nas águas turvas do próprio passado. Mas e esse apelido? Dom Casmurro. De onde vem? Casmurro já diz tudo, né? Descreve aquele tipo calado e fechado em si mesmo. E o Dom? Isso é pura ironia. Um toque de nobreza para tirar um sarro. Ou seja, desde o comecinho a gente já é avisado. Esse narrador não é qualquer um. É um homem marcado pelo isolamento. E aqui, gente, tá o pulo do gato. Ele mesmo admite. O objetivo dele é atar as duas pontas da vida. Mas espera aí. Um homem idoso, desiludido, pode mesmo reviver a juventude com clareza? Ou será que cada lembrança vai vir inevitavelmente manchada pelo filtro do ressentimento? A história já começa meio suspeita, não acha? Certo, então vamos embarcar nessa viagem com ele, de volta à adolescência que ele quer tanto resgatar. E o que a gente encontra lá? Uma história de amor que, à primeira vista, parece a coisa mais pura do mundo, predestinada. Entre ele, o jovem Bentinho, e a vizinha dele, Capitu. No começo, o cenário é de pura inocência. Uma vizinhança tranquila, brincadeiras, segredos sussurrados. Um amor que nasce com aquela força natural de algo que, sabe, parecia que tinha que acontecer. Estava escrito nas estrelas. E aí, para materializar esse amor, temos um símbolo bem concreto. Os nomes deles, Bento e Capitolina, gravados ali no muro. Isso não é só um rabisco, né? É uma confissão silenciosa, um pacto selado na pedra, uma testemunha do que eles sentiam. E o compromisso vira um juramento, uma coisa séria. Eles prometem se casar, haja o que houver. É nesse ponto que o narrador nos conquista. A gente passa a torcer por eles, a gente acredita de verdade nesse amor que parece que nada no mundo pode abalar. Mas aí, o tom da história muda. Aquele retrato idealizado que Bentinho tinha de Capitu começa a trincar. E tudo por causa de uma única e poderosa metáfora. Uma ideia plantada na mente dele por um amigo da família. Olhos de ressaca. Que imagem! É genial. Pensa na ressaca do mar. Ela atrai, ela hipnotiza, mas ela também esconde uma força perigosa, que pode te arrastar para o fundo. De repente, a beleza de Capitu se torna também uma ameaça. E essa é a frase que funciona como veneno. Dita por José Dias, um agregado da família, ela redefine a Capitu, cigana oblíqua e dissimulada. Essas palavras entram na mente do Bentinho e, a partir desse momento, ele nunca mais vai conseguir vê-la da mesma forma. É aqui que a história se divide. De um lado, tem a percepção do Bentinho, cada gesto, cada olhar da Capitu vira prova de que ela é dissimulada. Mas por outro lado, se a gente for objetivo, será que ela não era apenas uma jovem mais inteligente, mais curiosa e mais atenta ao mundo do que ele? O tempo passa e o ciúme de Bentinho, que antes era só uma sementinha, vira um monstro que o consome. E então a gente chega ao tribunal da mente dele, onde Dom Casmurro, atuando como promotor e juiz, apresenta suas provas finais. E quais são essas provas? Um olhar fixo num funeral, um choro que ele acha que é de amante, não de amiga, a semelhança do filho com um amigo morto, e até o fato de uma criança imitar os gestos dos adultos. Se a gente analisar com frieza, é tudo circunstancial, tudo moldado por uma mente que já estava doente de ciúme. Com base nisso, ele dá a sentença final. O veredito? Ezequiel não é seu filho. Capitu, o amor de sua vida, o traiu com seu melhor amigo. E a consequência disso, a destruição completa de uma família. Uma vida em ruínas. Nesse ponto, a pergunta fica no ar. Não tem como escapar. O que a gente acabou de testemunhar? Foram provas irrefutáveis de uma traição ou foram os delírios de uma mente paranoica? E agora a gente chega ao verdadeiro truque de mestre dessa história.
A grande virada não está nos fatos, mas sim em quem está contando esses fatos pra gente. Esse é o ponto crucial. A gente está preso dentro da cabeça dele. É um tribunal de um juiz só. Cada cena, cada diálogo, cada prova, tudo foi filtrado por uma única fonte. E uma fonte amarga, ciumenta, desesperada para justificar a própria infelicidade. Como o prefácio do livro resume perfeitamente, a narração em primeira pessoa é a chave de tudo. Não é um defeito, é o propósito da obra. Machado de Assis nos aprisiona na mente de Dom Casmurro para que, ao sentir as dúvidas dele, a gente acabe, no fim, duvidando é dele mesmo. A metáfora do próprio livro é perfeita. A história de amor e traição que a gente lê é só o fruto. A verdadeira obra-prima, a casca, é a psicologia distorcida do homem que conta. No final, a gente percebe que a história nunca foi sobre a Capitu, sempre foi sobre Dom Casmurro. E assim, a gente volta para o começo, mas com um olhar completamente diferente. O debate que esse livro provoca há mais de um século não é sobre a culpa ou a inocência da Capitu, é sobre a própria natureza da verdade. Não é Capitu traiu, e sim, a gente pode confiar em Dom Casmurro? E talvez a pergunta mais importante seja até que ponto podemos confiar em nós mesmos ao contar nossas próprias histórias.